Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que bom poder estar de volta aqui com vocês. Nesse domingo, 20 de setembro de 2020, na continuação dos nossos estudos da nossa escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista em Teresópolis. Eu espero que vocês tenham tido uma semana abençoada e que estejam animados, como sempre têm estado, nesse nosso estudo que realizaremos hoje. A nossa lição continua na revista Palavra e Vida, que tem por título Esperança em Tempo de Quarentena, como temos falado. Esta revista é editada pela Convenção Batista Fluminense. E hoje nós estamos chegando à lição número 12. Então já estamos nos aproximando do fim, né? Domingo que vem nós teremos a última lição deste trimestre e depois iniciaremos o último trimestre do ano. Bom, a de hoje, como disse, é a lição número 12, o título dela é Deus é a única solução para curar a sociedade. Né? O texto da nossa lição de hoje está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, verso 19 a 22. Então, o que nós temos lá no segundo livro dos Reis de Israel, né, do capítulo 2, do verso 19 ao 22? O texto nos diz assim: Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: Ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: Assim diz o Senhor: Purifiquei esta água. Não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Este é o texto que nós temos então para a nossa lição de hoje, que se encontra no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, versos 19 a 22. Bom, o relatado no texto se deu na cidade de Jericó, cidade bastante conhecida por todos nós, inclusive o Senhor Jesus no seu tempo de ministério. Nós temos uma cura que nós vemos que se deu em Jericó, que foi a cura do cego de Jericó. Mas o que havia com Jericó nessa época de Eliseu? Jericó era uma cidade sob maldição. Não sei se você se lembra que Jericó foi a primeira conquista do povo de Israel, né, indo para a terra prometida sob a direção, sob o comando de Josué. Então Jericó era uma cidade sob maldição e vejamos lá essa maldição. Ela se encontra relatada no livro de Josué, que foi o conquistador, né, o líder da conquista da terra prometida, no livro de Josué, no capítulo 6, verso 26. Diz assim: Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir esta cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Eis aí a maldição sobre a cidade de Jericó, que era uma cidade totalmente pagã, uma cidade totalmente corrompida, e foi a primeira cidade a ser conquistada, e, no entanto, havia sido lançada essa maldição sobre quem tentasse reerguer aquela cidade. Bom, mas o que acontece? Depois de praticamente em torno de 950 anos, por aí, a cidade de Jericó ela foi reconstruída no reinado de Acabe. 450 anos, 550 anos, me foge a memória agora. A cidade de Jericó foi reconstruída no reinado de Acabe. Então, veja o que aconteceu. No primeiro livro dos Reis, nós vamos encontrar o seguinte relato no capítulo 16, verso 30 a 34. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprovava mais do que qualquer outro antes dele. Acabe foi um rei bastante ímpio. Acabe teve muita devoção a Baal em função da sua mulher, né? Aí, indo para o verso 34, a gente vai encontrar lá: durante o seu reinado, quer dizer, durante o reinado de Acabe,
Hiel de Betel, reconstruiu Jericó. Lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Veja então que a maldição que Josué havia falado dizia o seguinte: ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade. Quando ele fez isso, ele perdeu o seu filho mais velho e ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. E foi o que aconteceu. Lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Então a maldição se cumpriu. No contexto do segundo livro dos Reis, que no texto que nós lemos hoje, no capítulo 2, 19 a 22, qual era então a situação da cidade de Jericó? Veja só qual era a situação no texto, de acordo com o texto de 2 Reis, capítulo 2, do verso 19 ao 22. A cidade estava bem localizada, é que nos diz o texto. Então a cidade tinha uma localização privilegiada, mas a água não era boa. Consequentemente, a terra era improdutiva. Jericó ficava lá perto do Rio Jordão, lá próximo já do Mar Morto. Então, ela tinha uma boa localização, a água, no entanto, não era boa e, consequentemente, a terra era improdutiva. Então, como se percebe no texto, o método usado para a cura das águas foi algo simbólico. Veja como vai acontecer lá, né? E disse: ponham água e sal, ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. 2 Reis, no capítulo 2, verso 20. Josué, Eliseu, né, de fato curou as águas, mas essa cura foi realizada de uma maneira simbólica. Então, diz lá, ele disse: ponham sal numa tigela nova e tragam-no para mim, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, verso 20. Bom, uma tigela nova e sal, foi o que Eliseu pediu. Veja só, a cura das águas, ela foi, na realidade, realizada pela palavra de Deus. O sal aí não teve poder algum, o sal foi usado apenas de uma maneira simbólica, porque a cura foi realizada pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, e isso nos é confirmado pelo próprio texto que relata esse milagre das águas. Veja lá no capítulo 2, verso 21 do segundo livro dos Reis. Ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. O poder da cura veio da palavra do Senhor. Foi o Senhor quem realizou o milagre. Então nós vemos aí que o sal ele foi usado de uma maneira simbólica. E o sal tinha bastante simbolismo no Antigo Testamento e que nós vamos ver, e isso vai nos ficar claro à medida que nós caminharmos nesta lição. Veja, então não havia, portanto, poder algum na porção de sal, mas na palavra de Deus. É como nós vemos hoje em dia, que milagres são realizados, mas o poder está no nome do Senhor Jesus. Não é de quem impõe as mãos, não é de quem ora, mas o poder está no nome de Jesus. É o que Tiago nos fala na sua carta. E a oração em nome do Senhor curará o enfermo. Então, naquela porção de sal, não havia poder algum, porque a manifestação foi do Senhor. O Senhor diz: eu purifiquei essas águas. Então, no Salmo 33, verso 6, nós vemos lá: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. O Criador
que criou aquelas águas, que criou todo o universo, tinha todo o poder para transformar aquelas águas e não dependia de uma porção de sal para que fosse realizado o milagre. O milagre foi mediante a palavra do Senhor, que fez os céus e os corpos celestes, tudo pelo sopro de sua boca, é que nos diz o salmista no Salmo 33, verso 6. Bom, ao longo da Bíblia, nós podemos ver que o sal era usado para muitas finalidades. As ofertas, por exemplo, deveriam ser temperadas com sal. É o que nos diz lá em Levítico, no capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal, não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. Por que isso? O sal, ele tinha a função de preservação do sabor e evitar a corrupção. Quando o Senhor diz lá, tempere com sal todas as suas ofertas, o que nós vemos de uma maneira simbólica é que a nossa oferta, ela deve chegar ao Senhor de maneira íntegra. Tem que ser uma oferta que ela não esteja manchada e que ela não esteja estragada. Essa era a finalidade do sal sobre aquelas ofertas. Mas esse sal também era um sal de aliança do Senhor com o povo. Então, o sal, ele vai nos aparecer de maneira simbólica, e nesse episódio aí que nós vemos das ofertas que deveriam ser salgadas com o sal, nós vemos aí que isso visava a pureza da oferta. E isso nos faz lembrar a maneira como nós devemos chegar diante do Senhor, de maneira íntegra, com uma vida que agrade ao Senhor, porque o sal, ele tinha a função de preservar o sabor e de evitar a corrupção. Corrupção é aquilo que estraga, é aquilo que se acaba. E a nossa vida diante de Deus deve ser uma vida que seja conservada. Conservada de que maneira? Conservada com a palavra de Deus e com a unção do Espírito que habita em nós, que vai fazer com que nós consigamos oferecer sacrifícios agradáveis de uma vida íntegra ao Senhor. Mas vamos lá. Ele era símbolo também de aliança. O sal era símbolo de aliança. Lá em Números, no capítulo 18, verso 19, diz assim: tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para os seus descendentes. Números, capítulo 18, verso 19. É uma aliança de sal perpétua. É uma aliança que não vai se estragar. É uma aliança permanente. Então veja aí mais um episódio na Bíblia que nos aparece o sal sendo usado de uma maneira simbólica e, neste caso, para firmar uma aliança. Bom, Jericó, como já vimos, era uma cidade sob maldição e é uma figura, olhando para os dias de hoje, do mundo em que nós vivemos. O mundo em que nós vivemos também está numa situação semelhante a Jericó. As águas de Jericó não eram boas e a terra nada produzia. A terra nada produzia. As águas tiveram que ser curadas na sua origem, na nascente. Observe que Eliseu, ele não jogou o sal em qualquer parte da corrente das águas, não. Ele foi lá na fonte, Eliseu foi lá na origem, Eliseu foi lá na nascente, lançar o sal para que as águas fossem curadas. Veja que, lendo lá de novo, no segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 21, eu coloquei aqui em vermelho, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. Então, observe que Eliseu, ele foi à nascente, lançar o sal lá e o Senhor assim curou a água.
as águas, né? Então, o que nós vemos aí? Nós vemos que Eliseu, ele foi a origem do problema, onde estava o problema. A sociedade que nós vivemos hoje necessita de cura. É uma sociedade improdutiva, tá? Assim como Jericó estava muito bem localizada, tinha uma localização privilegiada, na sociedade de hoje parece que tudo está bem. Tudo está correndo bem, é muita aparência, é muita visibilidade, mas nenhum fruto. Porque a sociedade, do jeito que está, distanciada de Deus, vivendo uma vida longe da comunhão com o Senhor, ela nada produz que agrade a Deus. Jericó estava numa situação de localização privilegiada, mas nada produzia, semelhante à sociedade que nós vivemos hoje em dia. Veja o que o apóstolo Paulo nos fala na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, do verso 10 ao 18. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Veja aí a semelhança da improdutividade da sociedade que nós vivemos com aquelas águas de Jericó. Aquelas águas de Jericó não eram águas boas e elas nada produziam, porque a terra que elas banhavam era uma terra improdutiva, e o mundo de hoje, diante de Deus, é um mundo improdutivo, porque não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Então, como curar essa sociedade que nós vivemos? Como curá-la? De que maneira essa sociedade pode ter a sua situação sanada? Aí, em João, no capítulo 8, no verso 32 a 36, nós vamos encontrar o Senhor Jesus dizendo: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Veja, a cura para esta sociedade está no Senhor Jesus. Jesus Cristo é a única solução para a cura desta sociedade que está enferma, para essa sociedade que nada produz, para essa sociedade que não oferece nada de bom, a não ser uma água estragada, uma água que a torna cada vez mais improdutiva. Então, a cura está em ser liberta pelo poder da palavra de Deus. Aquelas águas foram curadas pela palavra do Senhor. E o Senhor Jesus diz aqui, palavra do Senhor: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, meu irmão, da mesma forma que as águas de Jericó foram purificadas e não causaram mais morte, a liberdade em Cristo livra o homem da morte e o faz produtivo diante de Deus, e o faz com que ele viva uma vida que agrade a Deus, uma vida que produza frutos dignos diante de Deus e que esses frutos sejam aceitáveis. Só então, purificado pelo Senhor Jesus, o homem pode, a sociedade pode mudar a sua situação e ter a sua vida purificada. Aquelas águas causavam morte. A liberdade em Cristo livra o homem da morte e o faz produtivo diante de Deus.
Em Mateus, no capítulo 3, versos 7 e 8, temos aqui o seguinte relato com relação ao Senhor Jesus. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: desculpe-me, aqui é uma narrativa de João Batista. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. E esse arrependimento só pode vir mediante a libertação do Filho de Deus. É somente purificado por meio do poder do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que essa sociedade vai poder dar fruto que mostre arrependimento. Então, a cura daquelas águas, Josué foi até a nascente daquelas águas. Então, a cura da sociedade, a cura do homem tem que ser feita também na sua origem, porque veja lá em Mateus, no capítulo 15, versos 18 e 19, o que nos diz o Senhor Jesus. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Veja, a cura tem que ser na origem, lá de onde brotam as águas, e todas as intenções do homem brotam do seu coração. Então, o coração do homem, o coração da sociedade, é ele que tem que ser purificado, e ele só pode ser purificado pelo poder da palavra de Deus. Aquelas águas foram saradas pelo poder da palavra de Deus, assim disse o Senhor. E somente o poder da palavra de Deus atuando na vida do homem é que pode transformá-lo e fazer com que ele viva uma vida de águas limpas, uma vida produtiva, uma vida que seja bênção diante de Deus e para os seus semelhantes. Então, a sociedade necessita conhecer o Senhor Jesus para que ele possa purificá-la. Então, somente a verdade pode libertar e somente a verdade pode curar. E quem é a verdade? João, no capítulo 14, versos 5 e 6, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A solução está na verdade, a solução está no Senhor Jesus, que é o caminho que nos conduz a Deus. É a verdade que transforma a nossa vida, e Ele vai nos dar vida, porque Ele é vida, e uma vez que nós o aceitamos, nós somos nele enxertados, e uma vez nele enxertados, nós podemos produzir frutos. Aquelas águas, depois de purificadas pela palavra do Senhor, aquelas águas passaram a ser produtivas, aquelas águas tornaram a terra produtiva, e da mesma maneira, quando o homem tem um encontro com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, ele produz frutos, sim, a sua vida é transformada, a sua vida é curada, porque somente a verdade pode libertar e somente a verdade pode curar. Então, Deus, por meio da ação de Eliseu, purificou as águas na sua origem. E fato semelhante nós vamos ver o que Deus fez em nossas vidas. Por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, trouxe água viva para um mundo sedento, para um mundo improdutivo. É o que nós vemos em João, no capítulo 7, versos 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Lá da origem, lá do seu coração, brotarão águas vivas. Olha a diferença que faz quando o Senhor
entra na vida de alguém, vai lá dentro, lá no âmago, lá no coração e toca naquele coração. A semelhança daquelas águas que foram curadas na origem, vai brotar de dentro daquele que recebeu o Senhor Jesus, daquele que vem a ele com sede e bebe dessa água. Aí ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, meu irmão, somente purificado no seu íntimo, o homem poderá fazer diferença na sociedade. É lá na origem que tem que haver a purificação. O apóstolo João, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sal foi jogado na água como simbolismo, e a palavra do Senhor curou aquelas águas. O sangue de Jesus Cristo, aspergido na nossa vida, vai mudar as nossas vidas e vai nos purificar de todo pecado. Somente o sangue de Jesus é que pode fazer essa diferença na sociedade. Somente purificado no seu íntimo, o homem poderá fazer diferença na sociedade. Lembre-se, você já deve ter visto, já visitaram aqui a nossa igreja, aqueles nossos irmãos que fazem parte da Cristolândia, aquele grande coral, que pessoas que foram transformadas, que foram purificadas pelo poder do sangue de Jesus, eles não davam frutos, eles eram improdutivos, eles eram jogados para o canto da sociedade, eles eram rejeitados, eles eram escórias. Mas o poder purificador do sangue de Jesus foi lá na origem de suas vidas, lá no âmago, e transformou suas vidas. E hoje eles cantam, e com que alegria eles cantam, e que com alegria nós também nos alegramos quando eles cantam, porque nós podemos ver estampada em suas faces a grande alegria do poder purificador do sangue de Jesus Cristo. Aí eles cantam: nada além do sangue, nada além do sangue. Sua cruz, eles falam da cruz de Cristo e dizem: nada além do sangue, porque quem nos purifica de todo pecado é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nada além do sangue. Aquelas águas, elas causavam morte. Mais uma vez purificadas, elas passaram a produzir vidas e passaram a irrigar aquelas terras que eram improdutivas. O pecado é a causa da morte, o sangue de Cristo a causa da vida. O sal foi jogado, as águas foram purificadas, aquelas águas ficaram boas, aquelas águas elas fluíam e iam abençoando a terra. O pecado é, de forma semelhante, o pecado é a causa da morte, mas o sangue de Cristo é a causa da vida. Então, veja lá em Romanos, no capítulo 6, versos 22 e 23, o que diz o apóstolo Paulo? Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. Aquelas águas, aquelas terras eram improdutivas. O homem, depois que tem um encontro com Cristo, ele passa a ser frutífero. E o apóstolo Paulo, então, continuando, diz: o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado é a causa da morte, o sangue de Cristo a causa da vida, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, só em Cristo há a solução para a cura da sociedade.
Somente em Cristo, é somente Ele, Jesus Cristo, é quem pode transformar a vida do homem, Jesus Cristo é quem pode transformar o caráter do homem, Jesus Cristo é que pode mudar a sociedade, uma sociedade corrupta, uma sociedade distante de Deus, uma sociedade, como nós estamos vendo diversos exemplos no nosso país, e isso em nível, isso em termos dos nossos dirigentes, quanta corrupção, quanta podridão, quanta gente sofrendo por causa da corrupção, quanto benefício que é tirado daqueles que necessitam em função de alguns que querem se locupletar, que não se preocupam, que não produzem nada, mas querem usufruir de tudo. Mas somente o Senhor Deus é que pode curar essa sociedade. Só em Cristo há a solução para a cura da sociedade. Eliseu usou sal como símbolo. Ele o colocou em uma tigela nova. Você percebe o que precisa acontecer com a sociedade? Então prossigamos lá. Em Cristo, nós fomos transformados da nossa maneira antiga de viver. O sal foi colocado em uma vasilha nova. E para que o homem mude, ele precisa ter a sua vida transformada. Ele precisa ser alguém novo. E esse alguém novo só pode ser feito pela ação da palavra de Deus, assim como a palavra de Deus agiu naquelas águas, transformando aquelas águas. Então, veja que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 22 a 24, diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Veja o que o apóstolo Paulo diz aí: a revestir-se do novo homem. Eliseu pediu uma tigela nova. Nós precisamos ser novos, e essa transformação do velho em novo, é somente a ação do poder de Deus na nossa vida. E essa ação vai se dar de maneira que, uma vez sendo novos pelo poder transformador de Cristo, nós vamos viver uma vida de santidade, uma vida que vai produzir frutos, que agradem ao Senhor e frutos que sejam bênçãos para os demais da nossa comunidade de fé, como também para essa sociedade aí. A igreja faz diferença no meio dessa sociedade que necessita de cura. Então, eis aí a razão que nós devemos ter de nos revestirmos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Lembre-se que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Transformados, então, podemos fazer diferença na sociedade e ser usados por Deus para transformá-la. A sociedade depende da ação da igreja, porque a igreja tem essa função de levar ao mundo algo que possa transformá-lo e ir lá na sua origem. E a igreja, por meio do seu testemunho, por meio da sua frutificação, desse novo ser, a igreja que vai fazer essa transferência, essa diferença, nessa sociedade afastada de Deus. Em Mateus, no capítulo 5, do verso 13 a 16, o Senhor Jesus diz assim: vocês são o sal da terra. O que é o sal? O sal, como nós falamos, simboliza pureza. O sal simboliza incorruptibilidade. O sal significa manter algo que não vai se estragar. Então nós somos o sal. Jesus diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado
e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz. Assim brilhe diante dos homens. De que maneira? Com os seus frutos, com o seu proceder, com uma vida de santidade, mostrando ao mundo que você é um representante de Deus e que por meio de Deus essa sociedade pode ser mudada. Eliseu foi o representante de Deus naquele milagre. Eliseu foi lá e pediu o que ele queria, uma tigela nova e sal. A igreja já tem o que ela quer, a igreja tem o que ela necessita para transformar essa sociedade. Então, somente uma vida transformada pode fazer diferença. Tiago, no capítulo 3, verso 12, diz: meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Somente transformado, somente mudado na origem é que nós podemos produzir água boa. Somente transformados, somente mudados na origem é que nós podemos ser sal da terra. E somente transformados, mudado na origem é que nós podemos brilhar diante dessa sociedade que vive em trevas e que somente Deus é quem pode curá-la e tirá-la das trevas. Lembre-se de que Eliseu colocou o sal em uma tigela nova, como nós estamos repetindo. E nós, sendo uma nova criatura, somos habitados pelo Espírito Santo, por meio de quem podemos ser usados para a cura da sociedade, porque para ser habitados pelo Espírito Santo, nós tivemos que ser purificados e nos tornar novos diante do Senhor. A sociedade é semelhante às águas de Jericó, mas a solução está em Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus é quem vai falar isso lá em João, no capítulo 4, versos 14 e 15. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar. A água quem nos dá é o Senhor. E ele disse que a água que ele nos daria se tornaria dentro de nós uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E esse jorrar de água para a vida eterna vai fazer com que a nossa vida, com esse jorrar de água, vai fazer com que outras vidas sejam abençoadas e se tornem produtivas e se tornem fonte de águas boas, se tornem sal da terra e se tornem luzes do mundo para iluminar e salgar e fazer diferença neste mundo. Em 1965, muitos aí talvez se lembrem, né? As igrejas batistas no Brasil lançaram uma campanha evangelística que dizia: Cristo é a única esperança. As igrejas batistas todas, naquele ano, se envolveram nessa grande campanha de evangelização. E quantos se encontraram com o Senhor Jesus Cristo naquele ano de 1965, sob esse lema: Cristo é a única esperança. 1965 já se passou, vão lá já 55 anos, mas a mensagem continua sendo a mesma para essa sociedade que somente Deus é aquele que pode curá-la. Cristo é a única esperança para essa sociedade doentia, para essa sociedade que está longe de Deus. Aí, em Lucas, no capítulo 19, verso 10, o Senhor Jesus diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O próprio Deus vem entre nós, habita entre nós, para transformar essa sociedade, para curar essa sociedade que desde quando o homem pecou até o dia de hoje, em nada mudou. Ela continua pecadora, afastada de Deus, rebelde contra Deus, distanciada de Deus e se esquecendo que existe um Criador. Mas o Senhor Jesus diz:
pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, meu irmão, nós vamos ver lá em João, no capítulo 8, verso 36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eis aí a cura para a sociedade doentia. O mundo precisa de Deus e a igreja precisa reconhecer isso. Eis aí o que se é investido em missões, seja mundiais ou nacionais ou locais, o que se investe, nada é perdido, porque é o conhecimento, é o entendimento de que a igreja é o sal da terra e o mundo precisa de Deus. E voltando aqui para o nosso país, nós estamos agora no mês de setembro na campanha de missões nacionais, e quando nós falamos de sociedade, nós falamos da sociedade como de um todo, o mundo todo, mas pensando na nossa sociedade brasileira, ela precisa tanto do Senhor Jesus. Somente o poder de Deus, somente a palavra de Deus, lá na origem, lá no coração do homem, pode transformar a vida da sociedade brasileira e de todo o mundo. Então, meu irmão, Deus é a única solução para curar a sociedade. E aqui fica o meu apelo para que nós oremos pela nossa campanha de missões nacionais, para que este país seja alcançado pelo poder da palavra de Deus, para que as águas dessa sociedade, que é uma água suja, uma água corrompida, essas águas sejam transformadas na origem pela palavra de Deus. O mundo precisa de Deus e Deus é a única solução para curar a sociedade. E a sociedade espera que a igreja, como sal da terra, que a igreja como luz do mundo, que a igreja purificada pelo poder do sangue de Jesus vá à sociedade e diga: Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é a única solução para curar e transformar a nossa sociedade. É isto, meu irmão, que nós tínhamos para esse nosso domingo, dia 20 de setembro de 2020. Domingo que vem, dia 27, nós estaremos de volta aqui mais uma vez com uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. A minha oração é que o Senhor abençoe grandemente a nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que o Senhor levante a sua mão de poder sobre esta nação e que este país seja curado. Nós pedimos: Senhor, sara esta nação e que a tua igreja seja usada de uma maneira poderosa no poder do teu Espírito Santo. Que a tua igreja salgue este mundo e que a tua palavra seja conhecida e que a transformação seja feita lá na origem, como fez Eliseu, indo lá na origem, lá na nascente das águas, levando a mensagem curadora, a mensagem transformadora, para fazer com que essa sociedade possa produzir frutos que agradem, que exaltem e que glorifiquem o nome do nosso Deus. Meu irmão, uma boa semana para você, para você também, minha irmã, e que Deus nos conceda uma semana abençoadíssima e que nós todos juntos salguemos este mundo com o poder da palavra de Deus. Até o próximo domingo, então, e que Deus nos abençoe grandemente. Um grande abraço a todos vocês.